A nossa manchete principal hoje no UOL fala que o prazo termina, Bolsonaro decide não apresentar novo recurso. A Amanda Klein, colunista aqui do UOL e também apresentadora do Mercado Aberto, conversou com o advogado de Bolsonaro, né? E nessa conversa com o advogado de Bolsonaro, ele disse a Amanda Klein que deve apresentar embargos infringentes ao Supremo Tribunal Federal até a próxima sexta-feira. A nova aposta vai ser tomada depois os advogados não protocolarem um segundo embargo de declaração. O prazo para apresentação do recurso terminou no final da noite de ontem. Além de Bolsonaro, a defesa do deputado federal Alexandre Ramagem, que está foragido lá nos Estados Unidos, também não apresentou embargos de declaração. Uma barreira para a defesa de Bolsonaro é a jurisprudência do STF, que só admite embargos infringentes quando há pelo menos 2 votos divergentes do julgamento. E no caso do Bolsonaro, teve apenas o voto do Fux, né, que divergiu dos demais. A tendência com isso é tornar o recurso inadmissível. Bom, o advogado de Bolsonaro, um deles, né, o Paulo Amador da Cunha Bueno, ele confirmou a Amanda que vai entrar com os embargos infringentes. Ele disse: no processo penal, eu luto até a última bala, da última batalha, da última guerra. E questionado sobre a possibilidade de Bolsonaro voltar à prisão domiciliar, ele respondeu que está analisando. Ele falou: estamos aprofundando a questão da interação medicamentosa, já que houve a prescrição suplementar de medicamentos. Bom, vamos lá começar falando sobre as possibilidades da defesa de Bolsonaro. Bergamo conosco. Olá, Mônica, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao nosso All News. Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias, bom dia, Sakamoto, bom dia para todo mundo aí. E saiu na Folha hoje, a Mônica agora faz parte do conselho editorial do jornal Folha de São Paulo. É novidade isso daí, né? Pois é. Comigo. Mais uma irresponsabilidade, hein? Ó, podem reclamar com ela, qualquer coisa, né? Carinha. Muito bem escolhido, parabéns aí, gostei. Gostei dessa novidade. Obrigada, Fabiola. Ô, Mônica, vamos lá. A gente tem aí, claro que tem as questões jurídicas e tem as questões políticas, né? Mas como o Bolsonaro pode se defender? Qual é o futuro de Bolsonaro? O que pode vir aí para ele? Como é que você vê aí no caminho de Bolsonaro? O que você vê no caminho de Bolsonaro? Fabiola, no curto prazo eu vejo a chance que, como todos, zero chance de o Supremo Tribunal Federal acatar qualquer embargo apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O processo foi longo, as defesas foram apresentadas, o convencimento de 4 dos 5 juízes da primeira turma do Supremo era muito sólido, houve a condenação e agora é uma questão de tempo apenas para que se formalize, para que se mude um nome. O Bolsonaro está preso há mais de 100 dias, o Bolsonaro agora já foi para a Superintendência da Polícia Federal, só resta saber se ele seguirá lá ou se ele vai, de fato, para o complexo penitenciário da Papuda. Então, eu acho que nesse curto prazo, o Fabiola, não vai existir nenhuma alteração, nada muda. A gente está aqui só para sacramentar, né? A gente só está esperando que o Supremo sacramente a condenação e o cumprimento da prisão. Acho que é impossível, não vejo nenhuma brecha, nenhum espaço para nenhum tipo de recurso que possa alterar minimamente a situação do ex-presidente nesse curto prazo. Agora, claro, uma defesa, quando ela é feita, ainda mais de um ex-presidente, de um político, de uma liderança como ele, ela deixa aí uma narrativa, né? Ela deixa argumentações, ela organiza os argumentos contrários a essa condenação, que também servem como um instrumento político para essa narrativa, para os defensores do ex-presidente seguirem defendendo a inocência dele. Isso aconteceu com o Lula, né? Quando o Lula foi preso, os argumentos da defesa, o lawfare, a perseguição que ele sofria do judiciário, segundo sua então defesa, tudo aquilo foi um caldo importante, né? Alimentou muito, deu muito subsídio para quem defendia o então ex-presidente, ou agora presidente novamente Lula. E eu acho que vai ser a mesma coisa com o Bolsonaro. Daí a importância dessas defesas, né? A importância política, a importância, enfim, para que quem quer defendê-lo tenha
bons argumentos, Fabiola. E para a justiça também, né, é importante, porque como a gente fala, né, o próprio presidente Lula sempre fala isso, ele tem todos os direitos da defesa dele, isso tem que ser respeitado, isso é democracia, né, e fazer com que o brasileiro acredite no seu sistema judicial, em todo o equipamento judicial. Agora, quando a gente ouve, Josias, o advogado de Bolsonaro falar, vamos lutar até o fim. Qual é o fim, né? Qual é o fim? Esse jogo está jogado, né, Fabílio? O advogado sabe disso. Nós estamos aí observando os últimos momentos para esse grupo principal, para esse alto comando do complô do golpe. Nós estamos observando as últimas cenas do espetáculo do devido processo legal. E os advogados fazem o papel deles, né? Foram pagos para isso. E aí o advogado diz, vou até a última bala. A última bala dele é um traque, porque o embargo infringente, e de fato os condenados têm até quarta-feira da semana que vem para ajuizar esse tipo de recurso, mas é um recurso que todos sabem não vai prosperar, porque ele visa discutir o mérito e só poderia ser aceito se houvesse 2 votos divergentes pela absolvição na primeira turma, e só houve um voto, né, o do Luiz Fux. Então esse jogo está jogado e os próximos lances vão se transferir para uma outra seara, para um campo da política. E é muito interessante notar, Fabiola, que ontem estava na reunião do PL com a família Bolsonaro o advogado, o Paulo Cunha Bueno, estava participando da reunião do partido com os familiares do preso e estavam ali discutindo a estratégia de reação. E, nesse momento, o advogado já fez o trabalho dele no Supremo, agora vai passar uma segunda fase, que é tentar obter uma transferência do Bolsonaro, o retorno do Bolsonaro para a prisão domiciliar. Isso ainda cabe à defesa fazer. Se eles tiverem bons argumentos médicos, é possível que mais adiante eles consigam devolver o Bolsonaro à prisão domiciliar, mas nesse momento em que está esgotada a possibilidade de argumentação jurídica no Supremo, o advogado está municiando o partido, municiando a família com elementos que possam ser utilizados, elementos com um viés jurídico, que possam ser utilizados para construir o enredo político. Então, é o que resta à defesa nesse momento, Fabiola. E o jogo vai ser transferido, como disse, para a seara política. Nesse momento está em pleno andamento a articulação para decidir como é que vão tratar o Bolsonaro. E aí há diferentes visões, né? Os herdeiros de alma dele, Tarcísio de Freitas, outros governadores que ambicionam o apoio do Bolsonaro, esses têm um jogo, a família tem outro jogo, e os bolsonaristas parlamentares do PL têm outro jogo. Então são 3 tipos de estratégias que giram em torno do Bolsonaro, mas que já não estão muito preocupados com ele, estão preocupados com o próprio futuro. A família está preocupada com o futuro, os governadores idem, e também os bolsonaristas, os parlamentares, têm a sua estratégia que está voltada para a sua sobrevivência política, não para o bem-estar ou para a anistia do Bolsonaro, nada disso. Cada um está jogando o seu jogo agora, Fabiola. Vamos lá, Sakamoto, a gente vê aí as tentativas, os caminhos que os advogados têm, como disse até a Mônica e o Josias, são muito limitados, né? Como é que você vê esse futuro de Bolsonaro, o fim de Bolsonaro, como diz o advogado? Vamos lutar até o fim. Que fim é esse? Até onde eles podem recorrer? Como que eles podem recorrer? Com relação à questão dos recursos, eu acredito que a Mônica e o José já falaram bastante. O advogado está fazendo o papel dele, ele está sendo pago para isso, muito bem pago para isso, diga-se de passagem, não é um advogado da defensoria, não é pro bono. E ele vai ao máximo. Os defensores já fariam isso, um advogado muito bem pago faria isso em dobro, assim, de tentar ao máximo todos os recursos para ajudar o seu cliente, ou pelo menos ajudar, se não é possível ajudar juridicamente, porque esse jogo está jogado, né? Não vai, ninguém vai conceder um habeas corpus para o Bolsonaro nessa altura do campeonato, depois de tudo que houve, depois de todas as provas, de todas as evidências, de tudo, né?
Mas é claro que todo esse jogo, esse processo, ele contribui para reafirmar junto à cabeça do bolsonarismo mais radical de que Bolsonaro está sendo vítima de uma injustiça. Não está sendo vítima de uma injustiça. Ele teve o processo legal respeitado, ele teve todo o direito de defesa. A gente está num processo que entre investigação e até a condenação se arrasta desde 2023. Então, ele teve tudo isso, e isso aí é inegável, né? Então, só que todos esses recursos, esses discursos criados a partir daí vão ser usados à exaustão para fortalecer a imagem junto aos seguidores radicais do presidente de que ele é injustiçado. Só que para o Bolsonaro, os acontecimentos dos últimos dias foram muito ruins. Ele já estava numa situação complicada depois que o filho dele se pirulitou para os Estados Unidos e começou a trair o próprio país, incitando um governo estrangeiro a mover mundos e fundos contra a nossa economia e nossas instituições para que Jair Bolsonaro ficasse livre de uma condenação. Só que nos últimos dias, o vídeo que circulou, o vídeo dele derretendo, que mostrou toda a sua tornozeleira eletrônica destruída e ele confessando que fez aquilo, né? Ou seja, num processo que se conecta a um pedido de prisão preventiva por tentativa de fuga, né? Por risco de fuga, joga a imagem de Bolsonaro lá embaixo. Junto aos seus seguidores mais fiéis, não tenha dúvida nenhuma que nada muda, são seguidores que pulariam no abismo se Bolsonaro falasse pula aí. Só que, quando você pega a estratificação do eleitorado, você tem os bolsonaristas, a direita bolsonarista, a esquerda lulista. Aí depois você tem a esquerda não lulista, a direita não bolsonarista. E você tem os independentes. Esses independentes são um fiel da balança das últimas eleições, ainda mais numa sociedade extremamente polarizada. Esse pessoal, quando vê aquela imagem, né, da tornozeleira, passa o quê? Não passa a ideia de um mito, não passa a ideia de um herói que enfrenta destemido as agruras da prisão. Não. Passa a ideia de alguém que está querendo atropelar as regras, atropelar a lei, atropelar as instituições e que, se pudesse, fugiria na calada da noite, na surdina. Passa uma ideia de que aquela pessoa que se vendeu como mito, como herói, como injustiçado, na verdade é mais um criminoso que tenta fugir. Qual que é a diferença entre Bolsonaro, que tentou derreter a tornozeleira eletrônica, e um preso que, com uma chave de fenda, tenta também quebrar ou tenta danificar a tornozeleira eletrônica? Então, Fabíola, para te devolver, a questão é que, para o Bolsonaro, toda essa defesa vai ser usada, vai continuar sendo usada para fortalecer a sua relação com os seus seguidores, que é o seu maior patrimônio e que, é claro, vai fazer com que muitas pessoas que queiram o apoio dele, a bênção dele em 2026, continuem procurando ele. Esse pessoal vai estar conectado com ele. Mas esse pessoal representa 15% da população. O bolsonarismo raiz não é a maioria, né? A maioria da população ficou assustada com a cena. E aí, né, uma comparação, ela é meio óbvia, né, meio clara, né? Quando o Lula foi preso em abril de 2018, né, ele não tentou fugir, né? Ele falou, vou ser preso e vou enfrentar a cadeia, né? Esperava-se que os seguidores de Bolsonaro, pelo menos o pessoal que respeitava ele, né, imaginava que ele faria a mesma coisa. Já deu provas de que, se pudesse, se pirulitava também.